Se você tivesse hoje R$ 10.000 para poder investir em algum tipo de investimento que fosse lhe trazer uma renda passiva, que fosse trabalhar para você enquanto você foca seu tempo, seu ativo, que é o seu melhor capital que você tem hoje, em outras coisas, qual tipo de investimento você escolheria? Um fundo imobiliário ou investir em qualquer? Hoje eu vou lhe responder e vou lhe mostrar os prós e contras de cada uma delas. Vamos fazer um comparativo para entender qual delas é mais interessante para o seu momento e para o seu perfil de investidor. E antes de começar tudo isso, é bom deixar bem claro o que cada um significa para você poder entender de fato todos esses prós e contras. No caso dos fundos imobiliários, ou conhecidos como FIs ou FIs, dependendo de como você queira chamar, eles são fundos que são listados na Bolsa de Valores brasileira, conhecido como B3. E esses fundos investem em imóveis, em lajes, galpões, shopping centers e afins, ou talvez em CRIs. E o objetivo do fundo imobiliário é bem simples, é você lucrar com dois jeitos. Primeiro, você tem uma fonte recorrente certa, entre aspas, todo mês, até porque são papéis que investem em imóveis, e imóveis pagam aluguéis, então eles utilizam esses aluguéis para poder lhe pagar também. E o segundo item é o potencial de valorização da cota que você vai ter daquele fundo imobiliário. Pois quanto mais cotas você tem daquele fundo, maior vai ser o valor que você vai receber de pagamento, entre aspas, todo final de mês. Isso porque quanto maior a quantidade de cotas que você tiver, maior vai ser o valor de dividendos que você vai receber por ter comprado aquelas cotas daquele fundo em específico. E o copy trade, assim como o fundo imobiliário, ele também é uma renda variável. Porém, ele é uma renda variável muito mais variável, digamos assim. O copy trade é um nicho dentro do mercado de day trade, onde através do copy você consegue copiar as operações de um day trader mais experiente de forma passiva e automática. Então, quando o trader X, você disse que gostaria de copiar ele, quando aquele trader fizer uma ordem de compra, a corretora vai também automaticamente abrir na sua conta uma ordem de compra proporcional à ordem que o trader fez. Ou seja, com essas concepções deu para ficar bem claro que são tipos de investimentos diferentes, porém ambos são uma renda passiva. Então, qual dos dois é uma renda passiva que se adequa mais ao seu perfil? E baseado nisso, vamos entender aqui agora os prós e contras de cada uma delas. Bem, quando a gente fala de renda, no fundo imobiliário é uma renda previsível, uma renda recorrente. Você vai ter ideia de quanto você vai receber todo final de mês, já que você tem aquele número X de cota e aquele papel, aquele fundo imobiliário que você está comprando, ele já diz quanto que ele vai pagar para você baseado na quantidade de cotas que você tem. Então você já tem uma certa ideia quanto você vai receber todo fim de mês. Claro, existe uma variação que vai sempre ocorrer dependendo do que o fundo tenha feito, das compras que ele tenha feito, como estão suas dívidas e vários outros dados. Geralmente é uma coisa bem específica e não dá muita dor de cabeça para poder calcular também. E sobre a rentabilidade, geralmente a boa parte dos fundos imobiliários pagam entre 0,7 até estourando 1,2% ao mês do valor que você tem de cotas dentro daquele fundo. Então, geralmente você nunca vai passar dos 1% aí líquido que você vai ter ao receber valores de um fundo imobiliário. E quando a gente fala também de valorização da cota, geralmente os fundos não são papéis que têm uma valorização muito grande dos fundos. Ou seja, é diferente de uma ação que pode subir 20, 30, 50, 100% no ano, o fundo imobiliário tem uma progressão de valor, de crescimento muito menor. Então, nem se dá para colocar tanto aqui a questão da valorização da cota daquele fundo imobiliário, mas claro, é um valorzinho que pode lhe somar e vamos te dizer aqui, você consegue tirar aí uns 1,5, 1,2% líquido no mês. Olha que eu tô sendo muito generoso aqui. Quando a gente fala da renda do copy trade, a gente entende que ela é uma renda muito mais variável, ou seja, ela não é tão linear quanto o fundo imobiliário é. Já que aqui está falando de day trade, pode ter meses que você fique no 0 a 0, pode ter meses que você faça 1%, 4%, pode ter meses que você faça 10%. E claro, geralmente não é tão espaçado assim. Quando você tem uma boa carteira com bons copy traders, você tem toda uma estratégia por trás daquilo ali, geralmente você vai ter uma média mensal que você sempre vai se manter nela. E te dando o meu próprio exemplo, a minha média mensal é de 5,67% ao mês. Isso no mês de hoje, né? Está no mês de agosto. No mês de agosto essa é a minha média. Até porque eu posso mudar algum copy, posso modificar algum copy, posso configurar de forma diferente para atingir os meus objetivos. Então, enquanto o fundo imobiliário é uma renda recorrente muito mais previsível e mais linear, o copy trade é uma renda não tão linear, com muito maior potencial de valorização. Enquanto aqui você pode conseguir talvez 1% ao mês, aqui você faz 4, 5, 6%. Mas, na realidade, o copy trade faz muito mais do que 4 a 5%. E eu vou te explicar aqui agora no próximo tópico do porquê isso. A próxima diferença entre eles é a moeda. Os FIs, como são listados na Bolsa de Valores brasileira, na B3, são todos os valores e dividendos que você recebe são em reais. Enquanto a maioria dos melhores copy traders que existem estão no mercado Forex,
Esses 4 a 6% que eu lhe comentei que você consegue adquirir dentro do copy trade são em dólar. Ou seja, de um lado você está extremamente exposto à inflação, a problemas brasileiros, e do outro lado você está investindo dentro de uma moeda forte que você mantém muito mais o seu poder de compra ao longo do tempo. E olha só esse dado que eu vou te mostrar aqui. Saiu a notícia da CNN falando que em 30 anos o real, que valia R$ 1,94, hoje vale mais de R$ 8. Ou seja, a inflação em 3 décadas foi mais de 708%. Isso no ano passado. Imagina como está a situação hoje, onde a nossa taxa de juros está bem elevada. A Wall também lançou notícia no ano passado comentando que a nota de R$ 100 compra somente R$ 13 após 30 anos do plano real. Ou seja, fica bem claro para a gente que você tem um investimento em reais, ele deprecia com muito mais facilidade. A inflação faz com que o seu dinheiro ele vai valer muito menos com o passar do tempo. Tecnicamente, você continua recebendo o mesmo valor aqui, R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000, mas a cada tempo que passa, o que você pode comprar com os R$ 1.000 é muito menor. Agora, quando você faz o cálculo de inflação do dólar, você consegue perceber a diferença. Se você pegar esse mesmo comparativo desde 1994 até 2024, fazendo o mesmo comparativo do real com o dólar perdeu 116%, enquanto o real perdeu 700%. E isso vai acontecer notoriamente porque todas as moedas hoje fiduciárias são inflacionárias. Então todas as moedas vão perder valor com o passar do tempo. Porém, você tem uma moeda em dólar, ela perde muito menos valor, muito menos poder de compra com o passar do tempo. Enquanto você tendo em reais, você vai perder muito mais poder de compra ao passar do tempo. Só para você fazer um paralelo e poder entender essa comparação entre poder de compra, em 1994 com R$ 100, você só teria hoje R$ 13 de poder de compra. Ou seja, com o que você comprava antigamente com R$ 100, hoje só compra com R$ 13. Com $1 em 1994, mantendo aqueles $100, hoje você teria o poder de compra de $46. Percebe que o dólar perdeu muito menos poder de compra comparado ao real ao longo do tempo? Enquanto um perdeu mais de 87,6% do poder de compra que você tinha antigamente, o dólar perdeu 53% do poder de compra que ele tinha. Ou seja, por mais que no fundo imobiliário você faça 1,5% e dentro do COP você faça 4%, mas esse 4% aqui do COP em poder de compra, já que está em uma moeda forte como o dólar, ele vale muito mais em real. E a gente fazendo um cálculo simples aqui, você chega no mínimo acima dos 10 a 15%. E novamente, isso não vem pela questão de rentabilidade, mas sim pelo você manter o seu próprio poder de compra que você tem hoje. Enquanto no real você perde isso, no dólar você consegue manter com mais facilidade. Nesse ponto aqui, o copy trade ele é muito superior ao fundo imobiliário. Quando a gente fala de volatilidade, vai ter grandes diferenças aqui também. No caso do fundo imobiliário, a volatilidade é muito pequena. Geralmente o fundo pode oscilar pelo valor da valorização ou desvalorização daquela cota, claro. Mas como eu comentei, isso é uma coisa muito pequena dentro desse mundo. Então não é uma coisa que geralmente a pessoa está preocupada uma vez que ela compra o fundo imobiliário. Já no caso do copy trade, como existe uma rentabilidade muito maior e também existe uma variação muito maior, já que está fazendo day trade ali dentro, o rebaixamento ou perdas podem ser muito mais significativas do que dentro de um fundo imobiliário. Ou seja, em questão de simplicidade para lidar com o rebaixamento, o fundo imobiliário é muito mais simples. Você compra e dificilmente aquele valor ali vai ter algum tipo de problema para você. Já no caso do copy trade, exige que você tenha algum tipo de método ou conhecimento para fazer aquilo funcionar. Senão você vai ter rebaixamentos muito altos, você pode perder um grande ou praticamente todo o seu capital, dependendo de como você invista. Então, para o copy trade, o risco é muito maior e por isso você precisa ter um gerenciamento muito melhor. Você precisa saber escolher bons copies e você precisa ter uma boa estratégia e uma boa diversificação para poder fazer copy trade funcionar, sem que o rebaixamentos e perdas sejam um problema para sua carteira. Eu esqueci de comentar, se você não me conhece, meu nome é Andy, eu sou investidor no mercado de copy trade há mais de 8 anos e eu sou criador e fundador do maior ecossistema de educação e investimentos em copy trade hoje, a Academia do Andy Copy Trade. Assim como eu te comentei aqui agora, o meu trabalho é ensinar tudo sobre o mercado de copy trade, desde o zero até você ser um expert nesse mercado, sabendo dizer o que é copy trade, como funciona, os tipos de copy trade, escolher boas corretoras, diversificar de maneira correta, como fazer isso de maneira prática, selecionar os melhores copy trades do mercado com suas métricas mais importantes para poder encontrar os melhores copies do mundo, saber gerenciar sua carteira, saber acompanhar os resultados, ter uma boa estratégia, até mesmo lidar com o imposto de renda. Tudo isso dentro de um ecossistema com grupos abertos, eventos e copies exclusivos para alunos da academia. Se faz sentido para você, considere dar uma olhada no link aqui na bio. Então agora que a gente entendeu outro aspecto aqui entre copy trade e fundo imobiliário, onde fundo imobiliário é uma coisa bem mais tranquila em questão de rebaixamentos, porém a rentabilidade vai ser muito menor, enquanto no copy trade você vai ter toda a necessidade
de conhecimento muito maior para poder fazer ele funcionar e gerar bons resultados, agora vamos para outro lado, que é a complexidade. Como já deu para deixar bem claro aqui, o fundo imobiliário é muito mais simples de você investir. Uma vez que você conheça influenciador, canal do YouTube, ou talvez você tenha um próprio gestor especializado para lhe ensinar ele encontrar um bom fundo imobiliário, você não vai ter muita dor de cabeça, entrar na corretora, comprar e acabou. Você não precisa se dedicar muito para aquilo. Já no caso do copy trade, exige sim que você tenha uma boa estrutura para poder investir nisso, porque é um mercado de uma renda variável muito forte. Day trade existe muita estratégia. Então você tem que ficar de olho para poder escolher bons copy traders. Você tem que ter uma boa estratégia para aqueles copy traders que você tem. Essa estratégia tem que estar alinhada com o seu perfil de investidor. Então, cara, tem vários detalhes que você tem que levar em consideração para poder fazer o copy trade funcionar. Então, o copy trade exige um método, enquanto o fundo imobiliário é muito mais simples de você poder investir também. Então, nesse caso, eu acho que eu vou dar o ponto aqui pro fundo imobiliário, até porque se rende menos, também faz sentido ele ser mais simples, obviamente. Em questão de custos, no caso do fundo imobiliário, as taxas, né, de administração e afins já estão embutidas dentro dos valores que você recebe. E o bom do fundo imobiliário é que atualmente, pelo menos, você é isento de fazer os pagamentos de imposto dos rendimentos que ele tem. Então é uma facilidade que você tem ali também. Já no caso do copy, se você não saber escolher um bom copy trader, você vai acabar pagando muito com spread, slippage, especialmente se forem copies dentro do mercado da própria B3, e não tem liquidez para lidar com movimentos de copy traders, especialmente copy trade de gente grande. Então você pode acabar perdendo muito dinheiro por questão de spread, slippage. Às vezes os custos são muito altos. Se você faz copy em B3, você tem que pagar DARF e emolumento, mesmo você tendo que pagar a mensalidade do trader também. Você escolher copy traders ruins ou de formas erradas ou em um mercado não tão bom para isso, você pode acabar tendo um custo maior para isso. Então, novamente, exige que você saiba se atentar a esses detalhes antes de investir um copy dentro de qual mercado que você vai utilizar. Beleza? Então, nesse caso, a diferença entre o fundo imobiliário e o copy trade é que o fundo imobiliário, os valores já estão embutidos no fundo, e no copy trade, você também consegue ter resultados líquidos muito parecidos do brutos, porém você tem que ter muito cuidado com os copies que você vai escolher. Seguindo para o próximo tópico, a outra diferença entre fundo imobiliário e copy trade é o resultado de juros compostos. Para você poder fazer juros compostos dentro do mercado de fundo imobiliário, você tem que primeiro receber aquele valor, que só vai cair uma vez no mês. Então, de mês em mês, você faz novos aportes para poder aumentar o valor e criar aquela famosa bola de neve que a gente conhece tão bem. Dentro do mercado de copy trade, especialmente no Forex, como você tem a opção de operar com microlotes, você consegue abrir ordens bem pequenininhas e cada vez mais vai aumentando essas ordens. Ou seja, quando você faz uma operação hoje, vamos supor, você tem $1000, você fez uma operação hoje e você agora ganhou $10 naquela operação. Amanhã ou daqui a 10 minutos você já vai ter $1010. A próxima operação que fosse aberta já vai ser aberta pensando nos $1010. Então percebe que aqui os juros compostos é praticamente diário, é praticamente por operação, entre aspas, porque cada vez mais que você vai lucrando, suas ordens vão sendo maiores naquele mesmo dia, naquele mesmo momento. Isso faz com que você consiga ter um juros compostos muito maior e também muito mais fácil de se conseguir adquirir. Então, na questão de juros compostos e crescimento de capital, o copy trade também é excelente comparado ao fundo imobiliário. Agora eu vou dar minhas opiniões e aonde o copy trade ganha de lavada e aonde o copy trade perde, e aí exige com que a gente tenha uma boa ideia do que fazer nesse sentido. Coisas que o copy ganha 100%. Primeiro, renda passiva em dólar. Você vai manter o seu poder de compra, você está investindo em uma moeda forte, você vai estar investindo no exterior. Isso faz com que de lá você possa investir em várias outras coisas. Você consegue ramificar seus investimentos de um jeito bem interessante. Então, renda passiva em dólar, ela é muito melhor do que a renda passiva em real. 1% em dólar não é igual a 1% em real. São bem diferentes. Tanto que só um dado para você ter ideia aqui, quem investiu em real no ano 2024, só pela inflação perdeu mais de 20%. O cara que investiu em dólar e fez 1, 2, 3% já lucrou muito mais do que o cara que ficou o ano inteiro investiu na renda fixa. Outro ponto, o copy ganha de lavada, juros compostos. Como o copy ele abre ordens cada vez maiores a cada operação vencedora que você faz, você tem a possibilidade de ter um juros compostos muito maior. Então a facilidade para você poder ter um crescimento de capital é muito mais exponencial no copy trade do que dentro do fundo imobiliário. Outra coisa que o copy ganha de lavada é a flexibilidade. Dentro do copy você consegue configurar copies do, você consegue reajustar sua carteira, você consegue modificar aqueles copies para eles ficarem do jeito que você gostaria. Então você tem uma liberdade muito maior para poder brincar com aquele copy, para ele fazer sentido para o seu perfil. Já no fundo imobiliário não, você compra aquele fundo e os donos do fundo vão definir, decidir o que eles vão fazer com aquele capital. Então você meio que entra no bonde e deixa com que eles levem para onde aquele bonde quiser ir. Já aonde o FI ele vence aqui é porque ele é muito mais simples de você entrar. O FI você tem uma barreira de conhecimento muito pequena. Então qualquer pessoa pode chegar, até mesmo sozinha, entrar no banco, comprar um fundo imobiliário que viu na internet de uma forma muito rápida, simples e prática. Então a barreira de conhecimento necessária para você poder fazer um fundo imobiliário funcionar é muito menor do que dentro do copy trade.
Copy trade exige um certo conhecimento maior para poder fazer funcionar, o que faz todo sentido, até porque é um mercado que vai lhe dar muito mais resultados. Por isso, inclusive, que eu faço esse trabalho de poder lhe ensinar sobre o copy trade, falar como o copy trade funciona e trazer essas comparações para poder fazer cada vez mais sentido para você. E deixando bem claro aqui, pessoal, eu não quero puxar sardinha pro lado do copy trade para fazer com que vocês invistam em copy trade. Eu quero mostrar que isso aqui pode ser mais uma parcela da sua carteira. Você não precisa investir todos os 10 mil reais que eu comentei no início do vídeo dentro do copy trade. Mas o que acha de talvez fazer 5 mil reais no copy trade e 5 mil no fundo imobiliário? O que acha de colocar 2 mil no copy trade e colocar 8 mil no fundo imobiliário para você poder sentir, ver como funciona, entender como esse mercado de fato é? Porque copy trade funciona, gente, mas não do jeito que vendem para vocês aí na internet. Isso vai ser uma coisa que eu vou bater muito na tecla durante muito tempo, mas até lá eu quero fazer esse bom trabalho e poder lhe conscientizar que copy trade é um mercado tão bom quanto qualquer outro mercado. E vai depender muito da sua visão, da sua carteira e do seu perfil como investidor. Inclusive, se você gostaria de seguir um copy trader de forma gratuita, vai aparecer um card aqui em cima com um copy trader gratuito que eu disponibilizei, eu acho que no mês passado. E só nesse mês passado ele fez mais de 6,67% líquido. Foi um resultado excelente que ele deu de forma passiva, automática, no mercado do exterior, em dólar e também brincando com juros compostos. Esse é um paliativo, é um docinho que eu trago para vocês verem como o mercado de copy trade funciona, que de fato dá para fazer bons resultados a médio e longo prazo no mercado, mas você precisa ter um bom conhecimento para isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Se você gostou dele, considere se inscrever aqui no canal e clicar no botão de seguir. A maioria de vocês ainda não segue o canal, então aproveita para poder seguir e aprender cada vez mais sobre o mercado de copy trade. Espero que tenham gostado desse conteúdo e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.